Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante. Vamos estar falando nesta manhã do filho pródigo. E é bem lembrado que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola, a ovelha perdida. A segunda parábola, a dracma perdida. E a terceira parábola, o filho perdido. A primeira parábola, quando a ovelha é perdida, quem se alegra é o pastor. A segunda parábola, quem se alegra é a mulher de ter achado a dracma. Mulher significa igreja. E a terceira palavra, que é o filho perdido, que quem se alegra é o pai. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, vamos verdadeiramente prestar atenção numa passagem super conhecida, mas que sempre se faz nova, sempre tem uma revelação. Amém? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo e vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aí, queridos. Amém? Amém, igreja? Vamos sentar um pouquinho, então. Temos alguns visitantes aqui. Quem está pela primeira vez, não tenha vergonha. Fique de pé para o pastor enxergar que eu tenho problema de visão. Opa, temos 2 aqui, temos mais um lá. Que lindo, mais um lá. Tem mais, viu como é bom ficar em pé? Porque daí eu enxergo, né? Sentou, se fizer com o dedinho assim, meu querido, é um pau para me escutar, para assistir, para ver.
Amém, queridos? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Aê, palmas. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, quem não conhece a parábola do filho pródigo? Até Júlio e Júnior, né, Lamparina? Que compuseram a música Filho Pródigo, que fez um sucesso, né? Lá de Joinville, uma dupla famosa, conhecida, né? Engraçado que eles cantavam a parábola do filho pródigo nos bailão e todo mundo, toca mais uma, toca de novo, né? Os caras bebão diziam assim, toca de novo, eu gostei daquela do filho pródigo, né? Enfim, mas eu e você sabemos que essa é uma parábola que Jesus conta, como eu disse para vocês, ele conta 3 parábolas, né? E a terceira, que é mais, eu digo que é mais, tem mais ênfase, porque, na verdade, quem se alegra na terceira parábola que Jesus conta é o pai, o papai, porque o filho é encontrado. Amém? Meus amados, é muito importante que nós entendamos algumas coisas, né? O que acontece? O filho mais novo, né? Eu queria dizer que poderia, isso aqui é lá atrás, né? Não é? Ah, tá. Não pensei que era o vizinho já ali bravo com nós novo, mas não. Que susto! Que nós já passamos uma luta aqui, né? No começo, né? O vizinho botava, por que você não passa lá? Aqui atrás, do outro lado. Entendeu? Né? O pastor Abel não estava nessa ainda, né? Graças a Deus, porque se fosse ele ia lá, por que tu não passa lá? Ele ia dizer, né? Eu já sou mais maleável. Daí ele mandou eu passar lá no juiz, né? Eu fui lá no juiz e passei lá, só que graças a Deus, né? Tem agora acústica aí, né? Tá tudo bem. Irmãos, olhem bem, meus queridos. Esse jovem, o jovem que quis sair de casa, olhe bem, o jovem que quis sair de casa, pode ser alguém que esteja aqui hoje. O jovem que ficou em casa, também pode ser alguém que esteja aqui hoje. Eu não li a parábola toda, porque eu creio que até aquele que não lê Bíblia conhece, que sabe que um foi embora e outro ficou. Mas que na verdade quem era mais longe do pai é o que ficou, e o que saiu era mais próximo do pai. Que confusão, né, pastor? Não, mas é assim que você vai entender. Olhe bem, amada igreja, esse moço, ele disse, me dá tudo que eu tenho direito, meu pai, eu quero ir embora. Não tenha dúvida que ele realmente tinha direito de toda a herança, porém ele estava querendo pegar aquilo na hora errada. Muitas vezes nós não entendemos por que temos direito e não podemos pegar. Se não é a hora, não pegue, porque o Senhor sabe do que nós temos direito. Porém, não podemos ser precoces, não podemos ser imaturos de querer apressar Deus. O tempo de Deus não é meu e não é seu. Então precisamos entender isso. E o papai, o meu papai, o seu papai, né, o Abba Pai, ele sabe tudo a hora certa para mim e para você. E não tem dúvida que a maioria das vezes parece que ele nos deixa chateado. Porque sabe aquele negócio? Eu quero agora. Esse imediatismo que nós temos faz com que a gente venha comer cru e quente. Que é muito ruim comer cru e quente, né? Então, meus amados, ele toma uma decisão que ele antecipa aquilo que ele até tinha direito, mas ele antecipou. Outra coisa que esse jovem faz, a Bíblia diz que ele vai para um lugar muito distante. Muito distante. Ou seja, ele se distancia do Pai. Eu quero que você entenda que o Pai nunca se distancia de nós. Nós é que nos distanciamos de Deus. Eu escuto muita gente dizer assim, acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus
não gosta de mim. Eu quero que você entenda que jamais Deus te abandonará. O papai jamais vai te abandonar. Jamais o papai vai me abandonar. Quando nós estamos falando isso, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos simplesmente murmurando e dizendo coisas absurdas do nosso Deus. Nós estamos desonrando o nosso Pai. Então aquele moço, ele se distancia. E nessa distância o que acontece? Na distância do Pai, nós começamos então a fazer aquilo que o Pai não concorda. O meu pai não está aqui, não tem aquele negócio, né? Quando a gente era criança, né, a gente fazia as artes, por quê? O pai não está aqui. Eu me lembro que o meu pai ficava a semana toda trabalhando de trator, né? Ele fazia terraplanagem. E a gente, de segunda a sexta, era livre. O pai não está. Né? E a festa, né? Aquela coisa toda. Daí tinha o meu irmão mais novo, que é o Nelson. Ele sempre estava renegando nós, porque o filho mais novo sempre renega os mais velhos. Porque se tu me bater, eu conto para a mãe. Né? E o pai e a mãe sempre dão razão para o filho mais novo. Ele é pequenininho, mas não sabe a peste que é, contar sozinho. Daí, o que aconteceu? Eu disse assim, vem cá, Nelson, o que foi? Eu vou dar-te um soco, mas tu não conta para a mãe. Eu vou contar, tu vai ganhar outro e outro e outro. Nem assim era a festa, né? Daí chegava o pai, daí eu ficava contente com a minha mãe, porque ela sempre dava um jeitinho, né? Não, eles já tentaram um pouquinho, mas, né? Amenizava, porque ela sabia o que ele ia fazer, né? Então, quando a gente está longe do pai biológico, também a gente, quando é criança, acha que, como nós somos para Deus sempre uma criança, eu estou com 60, mas Jesus me vê como um menino galeguinho, loirinho, queridinho, né? Que ainda expande bico. Ele me vê assim, queridinho, quietinho. Então, quando nós se distanciamos de Deus, queridos, nós achamos, né, que estamos com a bola toda. E esse jovem, esse moço, ele começou a gastar o dinheiro que o pai deu. Oh, coisa boa, agora sou dono do meu nariz. E foi gastando, da forma, sabe, desordenada. Quanto é que custa aquilo ali? R$100. Mas na verdade custava só 30, no fim ele estava meio bagado, meio chapado, ele já pagava sempre uma coisa que valia só 30, e assim vai. E a coisa vai acontecendo, e ele, infelizmente, você sabe o que acontece com ele, por ele estar na distância do papai. Queridos, esse moço, ele perdeu a dignidade. Quando nós nos distanciamos do Pai, nós perdemos a dignidade. E nesse momento, quando nós perdemos a dignidade, nós começamos a parar de contar com a presença do Pai. Mas espera aí, pastor, o Senhor não está presente em todos os lugares, Ele não é onipresente, onipotente, Ele é onisciente. Como é que pode? O que é que o Senhor está querendo dizer? Queridos, Deus está presente em todos os lugares, mas não tem intimidade com quem está fora daquilo que Ele quer. Ou seja, como eu disse, Deus não se distancia de ninguém. Nós é que nos distanciamos de Deus. Por que que ele não estava mais contando com a presença do Pai? Pela distância. Deus está presente, mas a distância faz com que a gente não conte mais com a presença dele. Por quê? A dignidade, quando a gente perde, a gente se condena. Não podemos esquecer que o diabo condena. O diabo faz com que as pessoas se sintam de forma alguma que a pessoa possa se reconciliar e ter uma vida com Deus de novo. É por isso que nós vimos tantas pessoas hoje desviadas. Pessoas que se desviam por bobagem. Por quê? Não tomam posse do sangue de Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você, quando pecássemos, pudéssemos nos dobrar o joelho e nos humilharmos na presença dele e ser novos, estar com nossas vestes renovadas.
mas a falta de dignidade, e começa a pensar, eu vou encher a cara mesmo porque para mim não tem jeito, eu vou me prostituir mesmo porque para mim não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu sou um nada. Na verdade, aquele jovem, ele estava totalmente sem nada. Não pense em você que ele perdeu só o dinheiro, ele perdeu tudo, a dignidade. Perde a família, perdeu tudo. Aleluia. Queridos, precisamos entender algumas coisas que têm acontecido em nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia diz que esse moço, ele cai em si. Diga, cai em si. Eu não sei se você percebeu, mas esse jovem, quando ele disse, pai, me dá aqui o que eu tenho direito. Você não lê ali na Bíblia, o pai dizendo assim, meu filho, tu vai matar o pai de infarto. Meu Deus, mulher, traz o remédio de pressão aqui que o nosso filho vai embora. Você não vê o pai dizendo assim, enfim, querendo impedir o filho ir. Eu quero que você entenda que o papai, o meu papai e o teu papai, nunca vai impedir eu e você de nada, porque ele nos dá livre-arbítrio. Você nunca vai ver o Pai Celestial se atirando nos teus pés, porque você diz que não quer mais Ele. Você nunca vai ver Deus te tratando mal, porque você diz, eu não vou orar mais, eu não vou jejuar mais, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou mais ao culto. Ele não vai pedir, por favor, vá. Sabe por quê? Porque você é que tem que cair em si. Você é que tem que tomar uma atitude, porque Deus não precisa de você, você é que precisa de Deus. Mas não, eu não estou dodói, eu não vou mais, eu não quero nem mais papo com o pastor. Ah, o pastor não vai mais dormir de noite por causa disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja nessa manhã. Olhe bem, ele cai em si. Eu quero que você entenda uma coisa, por favor. Ele cai em si. Olha só, ele cai em si. Querido, ele começa a fazer o seguinte. Antes, quando ele estava com o pai. Depois, quando ele estava sem o pai. É como se ele tivesse batido uma foto, né? Eu antes e agora depois. Eu antes, cheirosinho, limpinho, comidinha na hora, tudo, minha caminha cheirosa. Depois, roupa suja, mais não sei quanto tempo com ela, fedendo, enfim. Quando eu e você estamos longe do Pai, é assim que no espiritual nós somos vistos, cheirando mal, maltrapilho, desfigurado, enfim. É por isso que quando nós somos cheios do Espírito de Deus, não tem feio, até o enrugado fica lindo. Por quê? É cheio do Espírito Santo. Amém? Olhe bem, queridos, preste atenção. Vou repetir. Da mesma forma que o pai não se atirou no pé dele para ele não ir, o que aconteceu? Ele também, ninguém veio dizer assim, ô rapaz, eu estava percebendo aí, eu soube que você era filho do fazendeiro tal, assim. Você está aí agora cuidando de porco. Vou dar-te um conselho, vai para casa. Volta lá para o teu pai, que pode ser que ele te ajuda. Ninguém deu esse conselho para esse guri. A Bíblia diz que ele caiu por si. É por isso, meu irmão, que não é fácil ganhar um desviado. Sabe por quê? O desviado, ele não vem porque eu quero. Ele não vem porque você quer.
Ele vem porque ele decide vir e o Espírito de Deus dá cobertura para ele. Porque não vem aqui me dizer que um cara que já foi batizado em água, já foi batizado no Espírito Santo, já teve revelação, já pregou e está aí no mundão, vem me dizer que ele não sabe que ele tem que voltar. Claro que ele sabe. Não, o diabo não deixa. Não. Ele é que não decidiu, sabe por quê? Ele está gostando dessa vida. Porque o ser humano, com todo respeito, é tão negligente que quando a carne dele está gostando, amanhã eu volto, amanhã eu mudo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, que Ele é longânimo, só que esse longânimo um dia acaba. Eu, por exemplo, não vi a hora de chegar a 18, estou com 60. Passou rápido. Vou fazer 61 agora de 25 de agosto. Eu pensei, é 61 ou 62 que já perdi a conta. Até os 18 eu contava certinho. Pois ó, passa. Verdade. Olhe bem. Então, né, precisamos entender isso. E também, queridos, ele cai em si. E depois o que ele faz? Levantar-me-ei, vou. Não tem aquela, quando você está na cama, o relógio desperta. Ai, não vou me levantar não. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Daí tem uma hora que você diz assim, levantar-me-ei e vou trabalhar. Não é verdade? Se você não fizer isso, o que é que você vai chegar, quando você vai se levantar-me-ei no outro dia? Chega lá, o patrão vai dizer assim, e eu te derrubarei, vai embora. Né? Não dá. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Você não está lendo ali na Bíblia. Então, veio uma pessoa, pegou ele pela mãozinha, vem, volta para o teu pai. Ele se levantou. Se você está esperando o pastor Abel, pastor Itamar, pastor Álvaro, para te levantar, tira, para com isso. Quem vai ter que se levantar é você, porque você tem o Espírito Santo, você conhece Deus, você conhece a Bíblia, para de querer depender dos outros. Nós não podemos se formar, você não pode vir para essa igreja, fazendo do seu pastor o seu amuleto, a sua bengala. Não é assim que funciona. Nós não somos religiosos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos nos apegar nele, somente nele. Ele pega e se levanta. E tem mais uma coisa, o filho estava meio lesado, já tinha, não sei se na época tinha cocaína, né? Não sei se tinha crack, só sei que ele estava chapadaço. Ô porco, desce a comidinha para ti. O porco dizia assim, não, é minha. É só para ilustrar, né? Ele estava meio, será que, no fim, talvez até ele pense assim, meu Deus, isso aqui é gente ou porco? Só que tem o seguinte, irmãos, esse filho não esqueceu o endereço da casa do pai. Ninguém perde e esquece o endereço da casa do pai. Só que tem o seguinte, sabe por que aquele moço não esqueceu o endereço da casa do pai? Porque a casa do pai era ele mesmo. A casa do pai sou eu, a casa do pai é você. A casa do pai não é isso aqui, a casa do pai é eu e você. O Espírito Santo, o Espírito do papai está em mim e em você. Então como eu vou esquecer do endereço se eu moro nele? Ele mora em mim. Como que eu vou me esquecer? Vai aí para os prostíbulos. Vai para os prostíbulos. Certa vez eu escutei uma entrevista de um cidadão, um travesti, totalmente transformado em mulher, e os pastores estavam evangelizando. Daqui a pouco ele chegou perto daquele travesti, o travesti disse assim, vocês são pastores? São. Me empresta um microfone um pouquinho.
E ele começou a cantar uma música de Jesus. Estava vestido a mulher, mas ele sabia o endereço. Então, amada igreja, não venha dizer que desviado não volta porque não consegue. Porque o diabo não é mais forte que o pai que está guardando esse desviado. Porque ele sabe o endereço. E nós que precisamos tomar essa decisão. Não tenha dúvida que a intercessão é válida. Mas nós não podemos de forma alguma generalizar. Aleluia. Queridos, então você sabe que aquele moço, ele cai em si, ele volta para a casa do pai. Ele disse: eu vou dizer para o meu pai, olha, pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me trata como os dos teus empregados, que para mim está 1000. E assim ele fez. Como eu disse para você, ele sabia o endereço, foi tranquilo andando, não sei quanto tempo que levou. Mas aquele pai que não se jogou debaixo, nos pés do filho, todos os dias aguardava a chegada do filho. Todos os dias o papai está esperando você que tem estado distante. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Não pense que filho pródigo é só aquele que está fora da igreja. Queridos, não pense você que você, para ser alguém que está distante do pai, precisa sair da comunidade cristã Nova Aliança e ir para o bailão. Não é isso. Como está a sua vida com o papai? Você está distante. Quando você está mergulhado na pornografia, quando você está mergulhado na prostituição, quando você está mergulhado no adultério, quando você está mergulhado em algum vício, você está naquele momento convivendo com aqueles porcos, e aqueles porcos não podem deixar você comer a comida dele, porque a sua comida é a palavra. Essa é a sua comida, a palavra. Essa é a sua comida. Você não pode comer lavagem. Você não pode comer o que a televisão apresenta, o que o celular apresenta. Você tem que comer a palavra. Deus não quer você deprimido. Deus não quer ver o seu casamento falido. Ele não quer ver você frustrado no seu trabalho. Pessoas que não aguentam emprego porque nunca se realizam, porque não buscam o Senhor. O Senhor faz com que eu e você vivamos uma vida diferente quando nós temos um momento com Ele, quando nós tiramos tempo de qualidade com Ele. Aleluia. Igreja, preste atenção. Ele voltou. Aleluia. Ele voltou. Glória a Deus. O Ismael está mais magrinho, né? Eu ia pedir o pastor Abel, mas ele deixa ele descansadinho lá, tadinho. Vem cá, Ismael, lá naquela caixa. Se bem que o pastor Itamar está mais em forma que nós todos juntos, né? Vamos lá? Você é o filho e eu sou o pai. Aquele pai à vista, diga pai, diga pai, de novo pai. É algo que eu bato sempre na tecla. Você pode chamar Deus de pai. Ele é teu pai. Quando ele vê aquele filho, ele não quer correr abraçar o filho, porque ele viu o filho. É que ele viu o filho aquebrantado. Agora eu posso correr, porque antes eu não podia correr nos pés dele, mas agora eu posso correr porque ele está vindo quebrado, arrependido. Então eu vou correr nos braços dele.
Porque talvez você pergunte assim, por que Deus não corre e me abraça? Ele está me vendo, Ele está te vendo, mas Ele sabe que o seu coração está corrompido. A Bíblia diz que Ele sonda corações. Nós não podemos ser hipócritas, achar que Deus tem que ficar passando a mão na nossa cabecinha, embora Ele nos ame de qualquer jeito, mas Ele não compartilha com o pecado. Deus, o papai, Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele perguntou, Pai, por que tu me abandonaste? Porque Jesus passou a ser o maior pecador do mundo, por causa de eu e de você. Então Ele não compartilha com o pecador. E quando o pai vê o filho, eu não vou correr, porque pode ser que eu caia, eu vou fazer câmera lenta. Ele vai correndo. Ele diz, não, é o meu filho. É o meu filho. E ele se abraça de uma forma, sabe, daquele jeito assim. Ele não ligou nem o mau cheiro. Naquele momento, não sei se ele fechou o nariz, mas para ele, era o filho dele que estava ali. E o que é que o filho diz para o pai? Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. E naquele momento, ele pega assim, seu vagabundo. Seu vagabundo. Não. Ele assim, ei, você aí. Pega um boi gordo, já mata. Nós vamos fazer uma festa. Sabe por quê? Esse meu filho estava morto, agora reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então faz uma festa. Obrigado, querido. Quando nós voltamos para o Pai, há uma festa no céu. Aleluia. Há uma festa no céu, igreja. E o que ele fez? Roupa limpa, sandália, anel. Anel significa aliança, autoridade. Autoridade. Quando nós recebemos o anel de Deus, nós temos autoridade para quê? Sai, demônio, em nome de Jesus. Sai daqui, sai enfermidade, sai. Autoridade. Ele tinha aliança de novo com o Pai. Aleluia. E a festa estava, né? Aquelas danças, né? Sim. Não era bailão, né, irmão? Era, entendeu? Eles estavam lá, né, dançando de Israel. Daí chega o crente. A paz do Senhor, irmão. O que está acontecendo aqui? Você não sabias? O quê? O teu irmão voltou e o teu pai está fazendo... Eu não acredito. Senhor, tenha misericórdia do meu pai. Trouxe um prostituto para dentro de casa. Um vagabundo. Vinha na igreja, só ficava olhando para o forro. Eu quero dizer que quando nós nos distanciamos do Pai, mas resolvemos voltar, aquele que aparentemente nunca falta um culto, nunca falta isso, nunca falta aquilo. Pastor, precisa de alguma coisa? Se precisar é só chamar. Quando o pastor chama, atende, o telefone nunca atende, está sempre na caixa postal. Enfim, mas ele é o certo. Eu quero que você entenda que para eu estar perto do Pai, eu não preciso estar toda a vida na igreja, eu não preciso de forma alguma ficar puxando saco pastor, eu preciso ser do Senhor. Aquele filho que ficou era o que mais estava distante do Pai, porque se ele estivesse perto do Pai, ele não tinha dito a asneira que falou para o Pai: Pai, tu não me desse nunca um cabrito. É a mesma coisa que alguém que está aqui na igreja e diz assim: ó, meu Deus, o cara está aí, de vez em quando foi batizado no Espírito Santo, está falando de língua, o pastor já está dando oportunidade, e eu estou aqui quanto tempo, ele não me deu nenhuma Bíblia para me ler. Como que ele vai dar uma Bíblia para você ler, se você só lê ela aqui? Não lê em casa. Nos grupos familiares, nós temos a oportunidade de ver as pessoas que leem a Bíblia.
Sabe como? Acha ali para mim, Evangelho de João. Eu estou aqui em Gênesis, onde é mesmo o João? Mas peraí, o João, cadê o João? Sumiu da Bíblia. Sabe por que sumiu? Porque não lê. Não lê. Daí vem com aquela história. Salomão negou Jesus 3 vezes. Não, quer dizer Pedro. Irmãos, eu estou pregando nenhuma novidade aqui. Eu estou pregando uma palavra que você está cansado de ouvir. Só que é o seguinte: vamos tomar atitude. Vamos tomar atitude, porque Deus tem tempo novo. Deus tem tempo novo. Eu posso falar que Deus tem tempo novo para a comunidade cristã Nova Aliança. Deus tem um tempo novo, aleluias, aleluias, glórias a Deus. Aquele moço que saiu de casa, a coisa mais triste que ele fez, e que ainda bem que ele se arrependeu, foi porque ele desonrou o pai. Eu quero que você entenda que desonrar o papai do céu é algo muito grave. E ele só foi perdoado porque ele caiu por si. E eu digo uma coisa para você: aquele que ficou em casa, ele devia receber o irmão, porque aquele irmão era propriedade do pai, que ele devia ter honrado também. Aleluia. Tem algumas coisas que nós precisamos entender de honra. Eu, por exemplo, sou presidente desse ministério, fundei esse ministério, e hoje eu tenho que honrar o meu pastor, o pastor Abel, que tem o cajado aqui, porque se eu não honrá-lo, o meu papai vai dizer assim: o que é que eu te ensinei, ô coisa querida? Primeiro tu quer que os outros te honrem e tu não quer honrar. Da mesma forma que ele me honra, eu honro. Se ele, a única coisa, até para botar esse púlpito aqui, eu pedi autorização para ele: pastor, eu não enxergo bem, posso botar isso aqui? Eu não posso. Não, deixa o púlpito lá. Tudo bem, então vou esfregar a Bíblia aqui na cara, mas não vou desobedecer. Você acha que a nossa igreja, essa comunidade, está numa transição? Por quê? Porque existe um rio, e esse rio, nós estamos tirando tudo aquilo que faz a água não correr. Estamos limpando tudo. E digo uma coisa para você: a pedra de tropeço que faz a água não querer correr, para Deus não tem nome e não tem cargo. Se for pedra, Ele tira, inclusive eu. Não somos melhores do que ninguém, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmada no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.